Bom, pessoal, todo mundo sabe, né, que a Jovem Pan é uma emissora bolsonarista, né, com viés pró-governo. E a Jovem Pan coloca pessoas, né, como por exemplo Caio Coppola, Augusto Aras, o Adrilles Jorge, né, pessoas que não são cientistas, não são médicos, não são sequer jornalistas, né, ou formados em jornalismo, para passar pano para tudo aquilo que o Bolsonaro diz. E qual é o problema? O problema é o seguinte: ter posição política todo mundo pode ter. Você pode ser de esquerda, direita, pró, contra o governo. O problema, pessoal, é que nós estamos no meio de uma pandemia, com o sistema todo colapsado. Aqui, ó, segundo a Fiocruz, o sistema todo do Brasil vai colapsar. Só o sistema de São Paulo pode colapsar em 25 dias. Já tem pessoas morrendo aí na espera de uma vaga de UTI. Então uma emissora como essa, que tem um grande alcance, ó, pega um vídeo desse aqui, por exemplo, ó, teve 24 mil views, e é um canal com 1.300.000 inscritos, ó, vocês podem ver aqui, ó. Eles botam pessoas assim no meio de uma crise sanitária para desinformar a população e mentir só para passar pano pro governo. Que nem eu falei, o Adrilles tem todo o direito de ser pró-governo, gostar do Bolsonaro, é um direito político de cada um. A gente vive numa democracia. Mas a partir do momento que ele começa a alterar dados e trazer informações mentirosas no meio de uma pandemia, num canal que já tem mais de 1 milhão de seguidores, é perigoso. Ele começa a desinformar a população e as pessoas podem evitar as medidas sanitárias e de segurança para se precaver contra o vírus. Eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo que eu vi ontem. Quer ver? Deixa eu ver de que data que é esse vídeo aqui. É do dia... Onde é que aparece a data agora aqui, meu Deus? É de 1 ou 2 dias atrás. É que aqui não está aparecendo a data, ó. Vamos lá, ó. País que tem, às vezes, nem 1/10 da população do Brasil que adquire mais vacinas em comparação gradativa à sua população, que é minúscula. Ou seja, há uma escassez de vacinas no... Então, ele começa argumentando aqui, ó, deixa eu voltar um pedacinho, senão vocês não vão entender, que não pode usar Israel como comparação, porque Israel é bem menor que o Brasil, olha só. Eu só queria rapidinho contestar uma informação do Joel que é muito relevante. O Brasil é sim o 5º país que mais vacina em números absolutos, mas certa parte da imprensa malandro coloca em 40º por morte por milhão. Bom, o 5º país que mais vacina no mundo, primeiro, essas vacinas, a maioria são da Coronavac, que o João Dória comprou. Isso ele nunca fala, vocês perceberam? E segundo, o Brasil é muito grande, né? Nós somos o 5º maior país do mundo. Então, em números absolutos, é claro que tudo a gente vai ter em mais, porque nós temos uma população maior. Mas agora, se for pegar por porcentagem, Adrilles, o Brasil não vacinou nem 5% da população. Foi 4,7% aproximadamente da população. Ou seja, nós não vacinamos nada mundialmente, tá? Não é justo comparar o Brasil com outros países como Inglaterra, como Israel, como Seychelles, ou seja, país que tem, às vezes, nem 1/10 da população do Brasil. Que... Aí ele diz que não é justo comparar o Brasil com Israel, Inglaterra, que são países menores. Beleza, agora isso daqui, ó, dos Estados Unidos, quer ver, ó, aqui, ó. Os Estados Unidos têm uma população maior que o Brasil, os Estados Unidos é maior que o Brasil, eu acho que são 300 milhões de habitantes aproximadamente, e mesmo assim, a média de vacinação dos Estados Unidos é de 1,7 milhão pessoas por dia. Por dia. Então, num dia só nos Estados Unidos, eles estão vacinando aproximadamente 1,7 milhão pessoas. E os Estados Unidos é maior que o Brasil e tem uma população maior que o Brasil. E o Brasil, para quem não sabe, o SUS tem a capacidade de fazer vacinação em massa, sim, porque nós já tivemos outras epidemias, outras crises sanitárias, e nós vacinamos, sim, num período de 3, 4 meses, toda a população. O problema não é o tamanho do país, Adrilles, o problema é a vacina, porque o seu mito, aqui, ó, que nem eu já mostrei aqui 500 vezes, olha o que o seu mito fez, ó. Ele recusou 3 ofertas de vacina da Pfizer, 70 milhões de doses. Ah, mas tem uma escassez de vacina, Amadinho, tem agora. Mas quando começaram a surgir as vacinas, se o Brasil tivesse aceitado, o Brasil estaria no começo da fila. Ele não comprou a Sputnik por pressão do Donald Trump. Aquela babação de ovo do Trump ele recusou. A Argentina comprou. A Argentina também, que é um país grande, Adrilles, está vacinando, tá bom? E ele obrigou o Pazuello a cancelar um pedido de Coronavac. O Pazuello assinou um contrato com a Coronavac, ele desautorizou o Pazuello e mandou ele cancelar. Então o problema, Adrilles, não é o tamanho do país, o problema é o mito. Olha aqui o que o seu mito falou, ó. Vou colocar para ninguém dizer que é mentira minha, ó. Deixa eu tentar centralizar aqui a imagem para vocês verem melhor, ó. O Ministério da Saúde divulgou uma nota onde admite ter recusado as ofertas de venda da vacina da Pfizer-BioNTech, hein? Ó, essa emissora é a mesma emissora sua, Adrilles, a Jovem Pan, é a mesma emissora que tem um viés pró-governo,
E a própria emissora que você faz parte, que é pró-governo, falou que o próprio Ministério da Saúde, não sou eu que estou dizendo, não são os petistas, não são os esquerdistas, não é a Globo Lixo, o próprio Ministério da Saúde confirmou que o Bolsonaro recusou 70 milhões de doses da Pfizer. Então o problema não é o tamanho do país, o problema é quem está administrando o país, tá bom? Aí, continuando aqui nos argumentos do Adrilles, ele fala, né, sobre que lockdown não funciona. Deixa eu ver se eu acho o trecho exato aqui, ó. Eficiente, é claro que poderia estar muito mais. Não há uma produção de mortes, como a produção de vacinas concebida em laboratório. E a Desonestidade do seu argumento. é o quinto maior. Não há uma produção de mortes, como a produção de vacinas do presidente de combate à pandemia, que outorgou a prefeitos e governadores. Aqui é outra mentira dele. Parte de uma mídia que o chama de genocida, assassino em massa. Acha que a presidência da República responde por que outorgou a prefeitos na Covid, que fizeram corrupção. Que a gente tem uma queda de popularidade totalmente distribuída entre todos. Pô, eu não vou carregar, senão eu não vou achar o ponto, mas ele diz nesse vídeo aqui que lockdown não funciona. Que é uma coisa que ele repete constantemente no programa da Jovem Pan. Lockdown não funciona. É isso que o Adrilles Jorge diz. Primeiro que ele sempre bate na tecla da Suécia, né? Que ele fala que a Suécia não fez lockdown e lidou muito bem com a crise. É mentira. Aqui, ó, a Suécia, como vocês podem ver, ó, a Suécia no começo não fez lockdown, isolamento, e virou o principal foco de coronavírus na Europa. Tanto que se você pegar aqui os dados da Suécia, ó, aí a Suécia, ó, deixa eu até salvar aqui a imagem para tentar mostrar para vocês, ó. A Suécia, ela não fez lockdown no começo, aí ela teve mais casos de infecção do que os países vizinhos. Vocês podem ver aqui que os 3 países nórdicos, Suécia, Dinamarca e Finlândia, eles tiveram a infecção praticamente, começaram no mesmo período. E olha o salto que a Suécia deu, essa linha amarelinha, porque não fez lockdown no começo. Já os outros países, ó, como a Finlândia e a Dinamarca, olha a diferença. Esse aqui é o número de casos, ó, da Suécia. Aliás, óbitos, perdão, número de mortes. Olha quantas mortes teve na Suécia comparado aos 2 países vizinhos. Suécia, Finlândia e Dinamarca. Tanto que o próprio rei da Suécia, ele se desculpou. Okay, ó, o rei da Suécia pediu desculpa porque eles não fizeram lockdown no começo, eles fizeram que nem o Bolsonaro, acharam que era só imunidade de rebanho, lockdown não funciona, prejudica a economia, aquele blá 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 todo. Depois ele mesmo se desculpou porque eles não fizeram lockdown no começo. Ó, acho que falhamos. Temos um grande número de mortos, isso é terrível. É algo com que todos sofremos, disse o monarca. Aí o Adrilles, ele bate sempre nessa tecla de que lockdown não funciona. Isso durante uma pandemia, numa crise sanitária, todo mundo aí podendo correr o risco de morte, ele fala isso. Olha aqui no Brasil, Araraquara, por exemplo, aqui eu vou ter que pegar outro link, que esse aqui tem uns links que tem uma frescura aqui, ó. Depois de 3 semanas de lockdown, os casos em Araraquara começaram a diminuir. Aqui, ó. Depois de 3 semanas. E um detalhe, Araraquara estava morrendo só gente nova, que o Adrilles também defendia aquela ideia do Bolsonaro de que era só velhos ou pessoas com comorbidade. Araraquara, 80% dos óbitos foram de pessoas novas. E agora eles estão fazendo lockdown, eles viram o número de casos diminuir. Um outro exemplo aqui, ó o coronavírus no Brasil desde o começo. Ó. Deixa eu carregar aqui a imagem para vocês verem. Aqui, ó, no começo de março, os governadores fizeram lockdown, aquele restrição de comércio, de tudo, só o essencial, né? Porque os casos estavam aumentando no Brasil. Se não tivesse sido feito o lockdown no começo, a gente já estaria nessa marca aqui de hoje, de 2.300 casos por dia, a gente estaria aqui desde o ano passado. Então essas restrições no Brasil, elas foram mal feitas, muita gente não respeitou, tinha gente fazendo festinha, balada, tinha os ônibus lotados, porque também foi uma coisa imbecil que eles diminuíram o número de transporte. Então mesmo com o lockdown ainda teve bastante casos por causa disso. Mas se não tivesse sido feito esse mínimo de lockdown que os governadores fizeram, a gente já estaria nessa marca aqui, ó, de 2.300 desde o ano passado. E essa marca de hoje ela só subiu por causa da flexibilização. Começou a diminuir os casos, os governadores começaram a liberar tudo de novo, porque diminuiu os casos. Aí teve um aumento maior dos contágios, nós chegamos agora a uma média de 2.300 mortes por dia. Só que se não fosse esse lockdown, nós já estaríamos agora provavelmente em 5, 7 ou quem sabe 10 mil mortes por dia. Tá bom? Tanto é verdade que o lockdown funciona, que até o Zema, que é o governador mais bolsonarista que tem,
O Zema até hoje não assinou nenhuma nota criticando o Bolsonaro junto com os outros governadores. O Zema também colocou o estado de Minas Gerais na fase roxa, com mais medidas restritivas. Tanto que até o Joel Pinheiro menciona isso aqui pro Adrilles, ele ignora, né? Ele dá um foda-se, não importa se a gente está numa pandemia ou não. Mas ele teima nessa bobagem de que o lockdown não funciona. Ele não traz um dado, ele não traz um gráfico que mostra que o lockdown aumentou os casos e sem lockdown diminuiu. Nada. Ele só usa a narrativa para defender o Bolsonaro. Então, pessoal, é complicado, entendeu? Eu acho que... Deixa eu só ver qual que é esse link aqui, é o link da coisa. Então, o Adrilles, eu acho que ele faz um desserviço no meio de uma pandemia, estando num canal com grande audiência, sabe? Milhares de pessoas assistem. Aqui você vê os comentários das pessoas tudo contra o lockdown por causa das falas dele. Então ele mesmo está induzindo essas pessoas ao perigo, ao risco de morte. Porque ele insiste nessas narrativas e ele não se foca no principal, que é a vacina. Os governadores, que nem eu falei já no vídeo anterior aqui desse meu canal, por mais corruptos, incompetentes, até idiotas que eles sejam, atrapalhados na pandemia, são os governadores que estão indo atrás da vacina. Enquanto que o Bolsonaro recusou a oferta da Pfizer, mandou o Pazuello cancelar contrato de vacina, falou que não ia comprar vacina nenhuma, que toda a vacina estaria descartada, e chegou a assinar uma medida para impedir que prefeitos e governadores comprassem vacina. Então, Adrilles Jorge, se o lockdown mata por causa da economia, é verdade. Tem muita gente aí desempregada, passando fome, gente até perdendo o emprego. Nós entendemos perfeitamente isso, eu entendo. Mas o foco, Adrilles, não é botar todo mundo para uma carnificina, que nem aconteceu nesses lugares, ó, Suécia, Minas Gerais, Araraquara. O foco não é esse. Para evitar o lockdown, a única solução é a vacina que o seu mito rejeitou. Essa é a única solução. Porque o seu mito não quer nem vacina e nem lockdown. Ele quer o que então? É a tal imunidade de rebanho para acontecer que nem aconteceu aqui na Suécia? Ó, e virar o epicentro do vírus? É isso? Esse lockdown aqui que o Brasil fez, Adrilles, ele só não foi melhor por causa disso. Por causa de pessoas como você que fica falando que lockdown não funciona, que máscara não funciona, que o vírus era só uma gripezinha. Por isso que mesmo com esse lockdown infernal que nós tivemos ano passado, a taxa de contágio continuou, porque as pessoas não respeitaram o lockdown. Tá bom? Então, é só uma dica que eu dou aqui pra você, Adrilles, com todo respeito. Estuda um pouco os dados, tá? Porque durante uma pandemia, ficar falando essas coisas para as pessoas, você está fazendo um desserviço e ignorando que nós já estamos com um sistema colapsado, com aproximadamente, já na média de 3 mil pessoas por dia, e não para de aumentar. Não tem vaga de UTI para todo mundo. Então analisa um dado, porque você está numa emissora grande, com grande alcance, todo santo dia falando da Suécia, de que lockdown não funciona. Um dia a Jovem Pan, você, o Coppola, o Aras, todos vocês vão ser lembrados por isso, por toda essa campanha que vocês fizeram contra a saúde pública e contra a vida. Tá bom?